Olá, bem-vindos a mais um estudo da obra Missionários da Luz. Estamos no estudo de número 21, nesta obra, ditada pelo Espírito André Luiz ao médium Chico Xavier. No último estudo, no capítulo 11, chamado Intercessão, nós vimos que após a reunião de materialização, André Luiz e Alexandre foram buscados por duas senhoras que solicitavam ajuda por conta do falecimento de Raul, companheiro de uma delas, Dona Esther, e que aparentemente havia sofrido um assassinato. No final do estudo, nós percebemos que, na verdade, tratou-se de um suicídio e começávamos a notar as informações do caso para melhor compreender em que situação o Raul se encontrava. Antes dessa informação, nós vimos que espíritos inferiores sugavam as energias dos alimentos na mesa de refeições de uma família e fizemos a reflexão mais importante do último estudo, que foi a de que nós podemos manter os parentes desencarnados junto de nós quando eles estão apegados à matéria, à rotina da família, e a casa não ora, não busca a reflexão e a conduta cristã. Hoje veremos qual a situação dessa família e as demais informações sobre Raul. Alexandre então pergunta ao espírito que havia dado a informação do suicídio de Raul. Chegou a vê-lo nos derradeiros minutos da tragédia? E ele respondeu que sim, que tentou socorrer o Raul junto de outros amigos, mas não foi possível, porque o Raul cometeu suicídio, atirando contra o próprio peito e fazendo com que parecesse um assalto, um homicídio, mas foi uma morte voluntária. Eles ficaram então impossibilitados de ajudar Raul. Como sabemos, todo suicida envolve-se em vibrações pesadas e angustiosas, conforme podemos ver no estudo do livro Memórias de um Suicida, que também está disponível no canal. Esse espírito diz então que permanecia em serviço para amparar Raul quando se aproximou um bando de algumas dezenas que abusou do infeliz e deslocou-o facilmente em virtude da harmonia de forças perversas. Então vejam que o suicida fica entregue às entidades infelizes, aos justiceiros do além, que abusam desses seres, desses espíritos, porque estão na mesma sintonia, por conta do crime cometido. Vimos, inclusive, no livro Memórias de um Suicida, que o personagem principal, depois do suicídio, Camilo Castelo Branco, foi envolvido também por uma multidão de suicidas e de perseguidores e direcionado para uma região específica de sofrimento. Vemos aqui a mesma informação em outra obra por meio de outro espírito, demonstrando aí a identidade de informações entre os espíritos superiores, os espíritos que detêm autorização para narrar as suas vivências na Terra para médiuns. Vimos então que Raul foi levado por um bando de arruaceiros, de infelizes que abusaram dele, e por conta da sintonia ele os acompanhou. Como pode compreender, não nos foi possível arrebatá-lo das mãos dos salteadores da sombra que o carregaram por aí. Percebam a lei de ação e reação, a sintonia vibratória que impede a ação dos bons espíritos. Já falamos aqui
que muitas vezes os bons espíritos estão impossibilitados de nos ajudar, simplesmente porque não estamos na sintonia pertinente para receber o auxílio. O suicida, portanto, fica sintonizado com esses espíritos salteadores que o levam para longe. O instrutor parecia satisfeito com as elucidações e quando vi que se dispunha a terminar a palestra, ousei perguntar. Então vejam a curiosidade de André Luiz para fazer uma pergunta. Mas e a causa do suicídio? Não será interessante ouvir o visitador? André Luiz pergunta a Alexandre então, se ele não iria atrás da informação sobre a causa do suicídio. Ele então responde, não. Indagaremos do próprio interessado. Perguntará então diretamente a Raul. Despedimo-nos. Determinada indagação, todavia, atormentava-me o cérebro. André Luiz ainda trazia uma dúvida em seu pensamento. Não a contive por muitos instantes, dirigindo-me ao generoso orientador. Um bando? Mas o que significa? Interroguei. Um bando de espíritos? Alexandre, que me parecia agora mais preocupado, esclareceu. O bando a que se refere o informante é a multidão de entidades delinquentes, dedicadas à prática do mal. Volto a repetir que essa mesma informação está no livro Memórias de um Suicida. Um verdadeiro bando, uma malta de espíritos que vagam pelas cidades, realizando essa mesma conduta de arruaceiros, de justiceiros, que direcionam os suicidas, os sofredores, os criminosos de toda espécie para zonas de sofrimento. Alexandre então estava preocupado em saber que Raul havia sido levado por esse mesmo bando dedicado ao mal. Embora tenham influenciação limitada, em virtude das defesas numerosas que rodeiam os núcleos de nossos irmãos encarnados e as nossas próprias esferas de ação, levam a efeito muitas perturbações, concentrando os impulsos de suas forças coletivas. Então vejam que mesmo que esses espíritos tenham limitação na sua conduta, pelas redes de proteção instaladas pelos bons espíritos e pela ação desses mesmos bons espíritos, evitando a influência do mal, mesmo assim, esses salteadores, esse bando, consegue fazer muito mal, concentrando suas forças coletivas para levar sofrimento às pessoas. Ainda que existam zonas de proteção nos centros espíritas, nos templos religiosos sinceros e na zona de ação dos bons espíritos. Porque fosse muito grande a minha estranheza, o instrutor aduziu. Não se surpreenda, meu amigo. A morte física não é banho milagroso que converta maus em bons e ignorantes em sábios de um instante para outro. Alexandre então repete essa mesma lição que já foi ensinada nessa mesma obra. A morte não nos transforma em santos. Pessoas más na terra continuam más no plano espiritual e vice-versa. Ninguém se torna sábio porque morreu. A morte física, conforme ensina Alexandre, não é um banho milagroso. Há desencarnados que se apegam aos ambientes domésticos, como vimos no último estudo, a maneira da era às paredes. Ele compara então a era, que sobe pelas paredes, a planta, como os desencarnados que se apegam ao lar. Outros, contudo, e em vultoso número, revoltam-se nos círculos da ignorância que lhes é própria e constituem as chamadas legiões das trevas, que afrontaram o próprio Jesus por intermédio de obsidiados diversos. Então notem que aqueles que não ficam presos ao lar por apego à matéria se revoltam e se tornam
trevosos, legiões de trevas que assaltam os encarnados e os desencarnados que circulam aqui na Terra. Alexandre ainda diz que desde o tempo de Jesus já existiam essa horda de seres rebeldes que inclusive atacaram o próprio Cristo por meio dos obsidiados, dos encarnados que davam sintonia para essa classe de espíritos. Organizam-se diabolicamente, diz Alexandre, formam cooperativas criminosas e ai daqueles que se transformam em seus companheiros. Alexandre está descrevendo como esse grupo atua, e se nós percebermos, não faz muita distinção dos grupos de criminosos encarnados. Bandos, quadrilhas, organizações criminosas. Aqui na Terra, nós vemos aos milhares. O mesmo ocorre no plano espiritual. Os espíritos bandidos se reúnem também no além, formando cooperativas criminosas que perseguem, cometem crimes da mesma forma que ocorre aqui no nosso plano físico. Os que caem na senda evolutiva pelo descaso das oportunidades divinas são escravos sofredores desses transitórios, mas terríveis poderes das sombras, em cativeiro que pode caracterizar-se por longa duração. Percebam a importância da informação dada por Alexandre. Espíritos que caem na senda evolutiva pelo descaso das oportunidades divinas. Olha essa frase. Espíritos, pessoas encarnadas que não praticaram o bem, que não aproveitaram as oportunidades divinas quando encarnados, podem cair na mão, na malha desses espíritos quando desencarnam. Viram seus escravos, viram vítimas, ainda que transitoriamente, desses poderes das sombras. Muitas vezes em cativeiro, presas mesmo. Nós temos inúmeros exemplos nas obras espíritas de pessoas que desencarnaram pelas portas do suicídio, pelas portas do crime, pelas portas da maldade, e no além se tornam vítimas, escravos de grupos dedicados ao mal, dessas hordas de trevosos que capturam esses espíritos, levam para zonas de sofrimento, prendem em masmorras, em celas, em calabouços, algemam suas pernas, seus pés, torturam, enfim. Cometem todo tipo de atrocidade que muitas vezes não é narrada nas obras para não chocar o público, mas que nós podemos extrair pelo conjunto das informações, pela sutileza das palavras que nós refletimos aqui nesses estudos. Vejam que Alexandre informa que essa horda de espíritos transforma em escravos, servos, em cativeiro, presos, em cárcere privado, nas zonas de sofrimento. E muitas vezes as pessoas se perguntam, mas quem são esses? São espíritos que perderam oportunidades divinas e acabam sintonizando com a consciência de culpa. E aí quando chega essa horda de espíritos trevosos que se acham justiceiros, eles julgam, levam essas pessoas a tribunais, verdadeiros tribunais, julgam, aplicam penas e levam para a punição. Muitas pessoas pensam que estão no inferno da Bíblia, que estão no inferno das Escrituras, porque foram julgadas e foram levadas para o sofrimento. Mas, na verdade, se trata desses tribunais a quem ninguém deu autorização. Deus não autorizou que esses espíritos fossem juízes, carrascos. Eles o fazem porque são maus e aproveitam a sintonia dos sofredores com culpa para julgá-los
e para impor-lhes sofrimentos. Alexandre revela que esses sofrimentos podem ser de longa duração. André Luiz então pergunta, no entanto, o visitador regional, como guarda destes sítios, não poderia defender o suicida infeliz? André Luiz está perguntando, esse indivíduo aí, esse espírito que estava acompanhando Raul, protegendo ele, não poderia defendê-lo dessa horda para que ele não fosse carregado? Responde Alexandre, se ele fosse vítima de assassínio, sim. Porque na condição real de vítima, o homem segrega determinadas correntes de força magnética suscetíveis de pô-lo em contato com os missionários do auxílio. Então vejam, o fato daquele indivíduo, Raul, ter cometido suicídio, afastou qualquer possibilidade de auxílio. Se ele tivesse sido assassinado, a situação seria outra. Por quê? Ele seria vítima e não autor de um crime. O Raul foi autor do crime de suicídio. É um dos piores crimes que podemos cometer contra a lei divina. Por isso, ele não podia ser auxiliado logo após o cometimento do crime. Por isso, o suicida é entregue a uma força magnética que o atrai para zonas de sofrimento. Se ele tivesse cumprido a sua programação espiritual, por exemplo, se tivesse na sua programação um assassinato, se ele fosse vítima de um assassinato, justamente por estar espiando, ele seria imediatamente socorrido. Por quê? Seria vítima, cumprindo a programação espiritual que ele, inclusive, concordou. Mas a situação do Raul era diversa. Não havia programação de morrer nessa idade. Ele buscou o suicídio. Portanto, tornou-se autor do crime, sendo impossível o auxílio dos espíritos protetores. Conforme Alexandre vai explicar agora. Mas no suicídio previamente deliberado, sem a intromissão de inimigos ocultos, como este sob nossa observação, o desequilíbrio da alma é inexprimível e acarreta absoluta incapacidade de sintonia mental com os elementos superiores. Vejam que Alexandre traz ainda mais um detalhe. O suicídio planejado e executado por Raul não teve influência de nenhum espírito inferior. Ele não foi motivado a cometer o suicídio, estimulado, induzido a cometer o suicídio. Se isso tivesse ocorrido, ele teria alguma parcela de ajuda, porque haveria uma inteligência por trás estimulando o ato, que não afasta a responsabilidade do suicida, porém influencia na pena, influencia no seu livre-arbítrio. O caso do Raul, porém, não havia nenhum tipo de influência, de estímulo, de induzimento. Ele planejou, ele executou o suicídio. Mas, indaguei assombrado, as sentinelas espirituais não poderiam socorrer independentemente? André Luiz está insistindo na mesma ideia. Mesmo assim, ele não poderia ter sido ajudado pelos mentores, pelos anjos protetores? Alexandre esboçou um gesto de tolerância fraterna. Eu gosto muito dessas frases, né? Esboçou Alexandre um gesto de tolerância fraterna, ou seja, Alexandre ficou impaciente com a pergunta de André, que insistia. Por que ele não foi ajudado, auxiliado? Alexandre já explicou o porquê, mas André Luiz insiste. Então, Alexandre tolerou a pergunta de forma fraterna e disse: sendo a liberdade interior apanágio de todos os filhos da criação, não seria possível organizar precipitados serviços de socorro para todos os que caem nos precipícios dos sofrimentos, por ação propositada, com plena consciência de suas atitudes.
Alexandre, então, está novamente explicando André Luiz. O indivíduo buscou a prática do mal, do crime, por conta própria. Ele chama aqui de ação propositada, ou seja, com intenção, que no direito nosso aqui da Terra a gente chama de dolo, intenção de cometer o crime. Então, como Deus dá o livre-arbítrio a todos, não é possível socorrer aqueles que caem voluntariamente na prática do crime, têm intenção de praticar o crime. E ele não está dizendo aqui que criminosos não serão socorridos, não é isso. Ele está apenas explicando que logo após o crime, e no caso do suicídio, logo após a desencarnação, é impossível socorrê-los. Não é possível mesmo. Ainda que quisesse, o espírito não consegue socorrer o suicida logo após. Se o suicídio foi cometido dolosamente, com plena consciência de suas atitudes. Em tais casos, a dor funciona como medida de auxílio nas corrigendas indispensáveis. Então o suicida já começa a sentir a dor proporcionada por ele próprio com o ato do suicídio, e isso é o início das suas expiações para se corrigir. Faz parte da expiação do suicida, essa ausência de auxílio logo após o ato. E pelas palavras de Alexandre, a gente consegue perceber que não é todo suicídio que terá esse fim. Primeiro ele disse que Raul não sofreu influência de nenhum espírito, não foi induzido ao suicídio, nos levando a crer que, se tivesse ocorrido, a sua parcela de culpa seria menor. Agora ele diz que nesses casos dos indivíduos que caem nos precipícios do sofrimento com ação propositada, com plena consciência de suas atitudes, demonstra que aquele que comete suicídio sem essa plena consciência, ou seja, pessoas com deficiência intelectual, pessoas que estão em surto, pessoas que estão numa situação em que perderam a capacidade de compreender o que estão fazendo, também terão uma parcela de culpa reduzida pelo ato do suicídio. Eu estou concluindo isso pela forma que Alexandre está ensinando André Luiz. Primeiro ele diz, Raul cometeu suicídio sem influências de outros espíritos. Além disso, ele estava com a sua capacidade mental completa. Ele tinha condições de entender a sua atitude, entender o caráter ilícito da sua conduta. Então, com essas duas informações, a gente consegue concluir que o suicida que não tem essas condições, que foi influenciado por alguém e que não tinha capacidade mental plena, ele não terá o mesmo destino de Raul, por exemplo. A explicação de Alexandre aqui é para o suicida que tem plena consciência da sua atitude e que não foi induzido ao suicídio por ninguém. Em tais casos, a dor começa logo após o suicídio. E o primeiro aspecto dessa expiação é não haver socorro logo após o ato. Mas e os maus que parecem felizes na própria maldade? Indaga o próprio Alexandre. Esses são aqueles sofredores perversos e endurecidos de todos os tempos, que apesar de reconhecerem a decadência espiritual de si mesmos, criam perigosa crosta de insensibilidade em torno do coração. Quando eu leio essas coisas, eu procuro ter bastante vigilância para não me tornar assim. Espíritos conscientes de que são imperfeitos, de que são maus e que continuam com as mesmas atitudes, criando uma insensibilidade no coração. Nós todos devemos ter uma vigilância constante para não deixar o nosso coração tornar-se insensível perante as dores dos outros, deixando de ter empatia com alguém que sofre,
Nós devemos buscar constantemente o exercício da empatia, colocarmos-nos no lugar do outro, para que os nossos corações não se tornem insensíveis. Porque essa horda de espíritos perversos tem consciência da maldade dos seus corações e se mantém insensíveis, estimulando a todo momento atitudes de maldade, de erro, de equívoco, para que os seus corações permaneçam insensíveis. É uma ação proposital, voluntária e consciente desses espíritos. Alexandre prossegue: desesperados e desiludidos, abrigando venenosa revolta, atiram-se à onda torva do crime, até que um novo raio de luz lhes desabroche no céu da consciência. Então esse tipo de espírito continuará no crime até que um raio de luz desabroche em suas consciências, até que eles se cansem e percebam que somente alterando a conduta, mudando de sintonia, é que poderão aspirar pela felicidade no futuro. O assunto oferecia ensejo a valiosos esclarecimentos, mas Alexandre esboçou um gesto de quem não podia gastar muito tempo com palavras e, depois de ligeiro intervalo, acrescentou: André, mantenha-se em oração, ajudando-me por alguns momentos. Agora que tenho informações positivas do visitador, preciso mobilizar minhas possibilidades de visão, se indicando quanto ao paradeiro do irmão infeliz. Então, depois de responder brevemente às dúvidas de André Luiz, ele pede ajuda a ele. Pede que André ore, porque ele ampliaria sua visão para localizar Raul, depois que ele receber a informação do suicídio. Ele iria, naquele momento, se concentrar para ampliar a sua visão espiritual. Não obstante conservar-me em prece, observei que o orientador entrava em profundo silêncio. Daí a alguns instantes, a alguns minutos, Alexandre tomou a palavra e exclamou como quem estivesse voltando de surpreendente excursão. Então, em poucos minutos, Alexandre conseguiu como que deixar o seu corpo perispirítico para visitar outras regiões. Voltou dizendo: podemos seguir adiante. O pobre irmão, semi-inconsciente, permanece imantado a um grupo perigoso de vampiros em lugarejo próximo. Então Alexandre localizou Raul, viu ele semi-inconsciente na mão de espíritos perversos, vampirizadores. Nós já estudamos aqui o conceito de espíritos vampirizadores. Não é como nós vemos aqui na ficção dos vampiros, na criação fictícia dos vampiros aqui da Terra, né? Tem esse nome porque são espíritos que sugam a energia, tanto vital quanto de conhecimento, de tempo, de bondade dos outros. Então, todo espírito acomodado, todo espírito que vaga por aí sem nada fazer é um espírito vampirizador. E aquele grupo se aproveitava da situação de Raul, suicida, para também explorá-lo. Por isso são chamados de espíritos vampirizadores. O instrutor pôs-se a caminho, seguiu passo a passo, em silêncio, apesar de minha intensa curiosidade. Em pouco tempo, distanciando-nos dos núcleos suburbanos, encontramo-nos nas vizinhanças de Grande Matadouro. Então, olha só. Aquele grupo de espíritos trevosos haviam levado Raul para um matadouro. As vizinhanças de um matadouro. Por que será que eles escolheram um matadouro, né, onde se matam os bois para extrair-lhes a carne? Foi escolhido por esses espíritos para manter um prisioneiro ali nas proximidades. Minha surpresa não tinha limites, porque observei a atitude de vigilância assumida pelo meu orientador, que penetrou firmemente a larga porta de entrada.
pelas vibrações ambientes, reconheci que o lugar era dos mais desagradáveis que conhecera até então, em minha nova fase de esforço espiritual. Então vejam que esse local é terrível, porque André Luiz, depois de várias experiências, compartilha conosco que foi o pior lugar que ele já esteve, em termos de vibração. Seguindo Alexandre de muito perto, via numerosos grupos de entidades francamente inferiores que se alojavam aqui e ali. Diante do local em que se processava a matança dos bovinos, percebi um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados, em lastimáveis condições, atirava-se aos borbotões de sangue vivo como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. Olha que cena André Luiz narra para nós. Nos matadouros onde os bois são mortos, André Luiz viu grupos de espíritos que tentavam beber o sangue quando os bois eram assassinados, eram mortos, né? Alexandre percebera o assombro doloroso que se apossara de mim e esclareceu-me com serenidade. Está observando, André, estes infelizes irmãos que nos não podem ver, pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade, estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. Então, de fato, vampirizadores, sugando o plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade. Poucas vezes em toda a vida eu experimentara tamanha repugnância. Imagine a cena, hein? A gente está aqui lendo o livro. Imagine para André Luiz que esteve lá. As cenas mais tristes das zonas inferiores que até ali pudera observar não me haviam impressionado com tamanho amargor. Ele repete a informação que ali foi o pior lugar que ele já esteve. Desencarnados à procura de alimentos daquela espécie, ele pergunta. Matadouro cheio de entidades perversas? Que significava tudo aquilo? Lembrei meus reduzidos estudos de história, remontando-me à época em que as gerações primitivas ofereciam aos supostos deuses o sangue de touros e cabritos. Então vejam, André Luiz faz aí a reflexão. Quando vê entidades desencarnadas buscando sangue de animais, relembrando então dos sacrifícios na antiguidade, onde se ofertavam sangue de animais, inclusive de humanos, para os supostos deuses. Estaria ali naquele quadro horripilante a representação antiga dos sacrifícios em altares de pedra? Deixei que as primeiras impressões me encandecessem o cérebro, a ponto de sentir, como em outro tempo, que minhas ideias vagueavam em turbilhão. André Luiz então estava pensando, reflexionando sobre o que estava vendo. Alexandre, contudo, solícito como sempre, acercou-se mais carinhosamente de mim e explicou. Por que tamanha sensação de pavor, meu amigo? Saia de si mesmo, quebre a concha da interpretação pessoal e venha para o campo largo da justificação. Olha que interessante, Alexandre critica a postura de André Luiz, chama ele para ampliar a sua mente. Por que ele estava apavorado vendo aquela cena? Alexandre diz que ele estava sendo egoísta, limitando a sua interpretação pessoal. Ele diz, não visitamos nós ambos, na esfera da crosta, os açougues mais diversos? Lembro-me de que em meu antigo lar terrestre havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos porcos. Olha a reflexão que Alexandre está fazendo, hein? A felicidade que nós sentimos com bacon, com a carne de porco, com churrasco. Então ele está dizendo, André Luiz, por que você está apavorado, assustado? Quando a gente está encarnado, nós ficamos felizes, né? Com a oferta de carne dos animais.
A carcaça de carne e gordura significava abundância da cozinha e conforto do estômago. Com o mesmo direito, acercam-se os desencarnados, tão inferiores quanto já o fomos, dos animais mortos, cujo sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Olha que interessante, Alexandre está explicando para André Luiz que da mesma forma que a gente come carne aqui, enquanto encarnados, e a carne nos traz conforto ao estômago, os espíritos desencarnados também buscam os animais. Só que eles encontram no sangue, no plasma sanguíneo, os elementos vitais que dão a eles as sensações de alimentação, de energia, de força. Sem dúvida, o quadro é lastimável. Não nos compete, porém, lavrar as condenações. Ele está dizendo para André Luiz parar de julgar aqueles espíritos. Da mesma forma que nós vemos, às vezes, os veganos, aqueles que não comem carne, né? Julgando quem come carne. Tem que mostrar essa frase aí do Alexandre. Não nos compete lavrar condenações. Se a gente não come mais carne, se a gente consegue deixar de matar os animais para alimentação, não devemos julgar quem ainda não consegue. É essa a lição que Alexandre está dando a André Luiz. André Luiz estava numa postura de julgamento dos espíritos que buscavam no sangue do animal as forças vitais. Alexandre então diz que é a mesma coisa que julgar quem come carne. Um dia chegaremos na superioridade moral para não mais criarmos e assassinarmos animais para a nossa alimentação. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto ainda nós estamos nesse nível de inferioridade, não há julgamentos. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. É a mesma ideia quando os espíritas querem, por exemplo, julgar os umbandistas, os candomblecistas, né, os irmãos de outras crenças. Cada um está no seu processo evolutivo. Não significa que eles são inferiores a nós. Muitas vezes, um umbandista é mais cristão que um espírita, por exemplo, que um evangélico, e vice-versa. Né? O rótulo da religião não importa. Cada um está no seu estágio evolutivo, precisando de estímulos diferentes. E se já passamos pelas estações inferiores, compreendo como é difícil a melhoria no plano de elevação. Devemos guardar a disposição legítima de auxiliar sempre, mobilizando as melhores possibilidades ao nosso alcance a serviço do próximo. Então, cabe àqueles que já não precisam da carne, dos animais, do sangue enquanto desencarnado, auxiliar quem ainda precisa, quem ainda sente falta, sem julgamentos. A advertência fora utilíssima, disse André Luiz. As palavras do instrutor caíram-me na alma a preceito, retificando-me a atitude mental. Então André Luiz percebeu que a sua atitude de crítica estava equivocada. Ele estava julgando aqueles espíritos que encontravam no sangue dos bois a energia vital para a sua alimentação. Então ele mudou de postura. Encarei sereno o quadro sob meus olhos e, notando que me reequilibrara, Alexandre mostrou-me uma entidade de aspecto lamentável, semelhante a um autômato, a vaguear em torno dos demais. Então eles identificaram um espírito específico que vagava como louco entre os outros. Depois de fixar-lhe os olhos quase sem expressão, reparei que a sua vestimenta permanecia ensanguentada. É o suicida que procuramos, exclamou um instrutor claramente. Eles encontraram então Raul, o suicida que havia sido capturado por aquele grupo. Que?
perguntou André Luiz espantado. Por que precisariam dele os vampiros? André Luiz quer saber por que Raul está no meio daqueles espíritos no matadouro. Semelhantes infelizes, explicou Alexandre, abusam de recém-desencarnados sem qualquer defesa, como este pobre Raul, nos primeiros dias que se sucedem à morte física, subtraindo-lhes as forças vitais depois de lhes explorarem o corpo grosseiro. Então vejam, os recém-suicidas, os recém-desencarnados que não têm sintonia elevada, que não aproveitaram as oportunidades sublimes, são utilizados por espíritos perversos que sugam a sua energia vital, exploram o corpo físico recém-morto, né? A carne ali abandonada pelo espírito do Raul, que cometeu suicídio. Primeiro eles sugam a energia vital do corpo físico e depois exploram a energia do espírito suicida, levando eles para essas regiões para explorar suas forças vitais. Raul então estava ali como uma vítima dos demais espíritos vampirizadores. Uma vítima, porém, voluntária, que se entregou ao suicídio sem qualquer influenciação de outros espíritos. Em plena capacidade mental, optou pelo crime e agora começava a sua expiação. A informação de Alexandre é que todo espírito recém-desencarnado, que não tem sintonia elevada, que não tem mérito para ser resgatado, sofre nas mãos dessas entidades, que exploram tanto o corpo físico quanto o espírito. Estava atônito, disse André Luiz, lembrando as antigas informações religiosas sobre as tentações diabólicas. Mas o orientador, firme na missão sagrada de auxílio, obtemperou. André, não se impressione em sentido negativo. Percebam como Alexandre chama a atenção de André o tempo todo, né? André Luiz é imperfeito, está em aprendizado. Ele precisa ser corrigido o tempo inteiro, como nós também. Então, assim que recebeu a informação de que Raul estava sendo explorado, e que isso é comum entre os recém-desencarnados, especialmente suicidas, André Luiz começa a relembrar das lições da igreja sobre as tentações do diabo. Alexandre então chama a atenção dele. André, não se impressione em sentido negativo. Todo homem, encarnado ou desencarnado, que se desvie da estrada reta do bem, pode vir a ser perigoso gênio do mal. Então, ele esclarecia André Luiz a não ficar preso à ideia de demônio, a um ser eternamente mau, criado por Deus, depois de expulsá-lo do paraíso, né? O anjo decaído. E sim como irmãos em falta, espíritos que se dedicam ao mal, que se desviaram do caminho do bem e que se tornaram, portanto, gênios do mal, mas que não são demônios. Não é o diabo, não é? São espíritos de homens, criados por Deus, sim, simples e ignorantes, mas que escolheram o caminho do mal. Um dia regressarão ao caminho do bem, como todos nós um dia já estivemos, certamente, no caminho da maldade, e hoje queremos o bem. Não temos tempo a perder. Vamos agir socorrendo o desventurado. Seguindo o prestimoso mentor, aproximei-me também do infeliz. Alexandre alçou a destra sobre a fronte de Raul e envolveu-o em vigoroso influxo magnético. Dentro de poucos instantes, Raul permanecia cercado de luz, que foi vista imediatamente pelos seres da sombra, observando eu que a maioria se afastou, lançando gritos de horror. Então vejam que, mesmo sem mérito, mesmo encontrando-se como suicida por vontade própria, Raul já estava sendo resgatado, já estava sendo auxiliado
por um espírito de luz como Alexandre. Ele envolveu Raul numa luz que foi vista pelos espíritos inferiores. A maioria fugiu. Vendo a claridade que rodeara a vítima, estavam lívidos, espantados. Um dos algozes mais corajosos replicou em voz alta: Deixemos este homem entregue à sua sorte. Os espíritos poderosos estão interessados nele. Larguemo-lo. Então vejam que há entidades que sabem que espíritos superiores agem naquelas regiões. Quando viram que Raul estava envolvido numa luz, perceberam que ele estava sendo auxiliado e decidiram não enfrentar, certamente porque já tentaram antes e não conseguiram. Então resolveram abandonar Raul, deixar ele ser levado pelos espíritos que eles chamam aqui de poderosos, que são espíritos superiores. Enquanto se retiravam os verdugos, apressadamente, como se temessem algo que eu não podia compreender ainda, em face da aproximação bendita daquela luz que vinha de mais alto, perdia-me em dolorosas interrogações íntimas. Então, diante daquele quadro, André Luiz tinha várias perguntas. Por que eles estão se afastando? Por que eles reconhecem a luz como sendo uma intervenção divina? O que isso provoca neles? O quadro era típico das velhas lendas de demônios abandonando as almas prisioneiras de seus propósitos infernais. André Luiz ainda estava com a ideia, do demônio, do inferno. As palavras espíritos poderosos haviam sido pronunciadas com indisfarçável ironia. Pela claridade que envolvera o suicida, sabiam eles que estávamos presentes, e, embora fugissem medrosos, alvejavam-nos com zombarias. Então os espíritos reconheceram de fato o envolvimento por espíritos de luz e correram, mas sempre com ironia, com zombaria. Aos poucos, o matadouro de grandes proporções estava deserto de vampiros vorazes. Alexandre, dando por fim da operação magnética, tomou a mão do amigo sofredor, que parecia imbecilizado pela influenciação maligna, e, conduzindo-o para fora a caminho do campo, falou-me bondoso. Não guarde no coração as palavras irônicas que ouvimos. Esses irmãos desventurados merecem a nossa maior compaixão. Vamos ao que nos possa interessar. Então, como sempre, Alexandre dá a lição de que nós devemos oferecer a outra face. Não responder às agressões, à ironia, ao sarcasmo, deixar que aqueles espíritos se distanciem, ainda que irônicos, ainda que se referissem a eles com palavras de zombaria, porque eles tinham um trabalho a fazer. Recomendou-me amparar o novo amigo, que parecia inconsciente de nossa colaboração. Então notem o estado de Raul. Ele estava imbecilizado aqui nas palavras de Alexandre. Estava totalmente alheio à realidade. Imagine o nível de abusos que ele não sofreu. Estava inconsciente, Não conseguia sequer perceber a ajuda que estava recebendo. E depois de alguns minutos de marcha, estacionávamos sob árvore frondosa, depondo o irmão enfraquecido e cambaleante sobre a relva fresca. Então, o resgate de Raul até que foi rápido, No livro Memórias de um Suicida, nós vimos que o espírito do Camilo Castelo Branco ficou por muito tempo, ficou por anos na região dos suicidas, sofrendo muito antes disso na cidade em que ele havia se matado, em Portugal, no cemitério, no túmulo, na sua casa, para depois ir para a região de sofrimento no umbral, no Vale dos Suicidas. Então o resgate de Raul aqui, ou ele foi resumido por André Luiz para fins didáticos, ou de fato foi um resgate mais rápido, por motivos que não foram revelados aqui. O fato é que Raul foi resgatado pouco tempo depois do seu suicídio, pelo menos isso é o que parece pela leitura. Apesar que, conforme a descrição de André Luiz, ele está completamente alienado.
ele está inconsciente, com o olhar perdido. Então, talvez não tenha sido tão pouco tempo que ele passou nessas zonas de sofrimento. O fato é que ele estava resgatado, deitado sob uma frondosa árvore. Impressionado com seu olhar inexpressivo, solicitei os esclarecimentos do orientador, cuja palavra amiga não se fez esperar. Alexandre vai explicar então a situação de Raul. O pobrezinho permanece temporariamente desmemoriado. O estado dele, depois de tão prolongada sucção de energias vitais, é de lamentável inconsciência. Então, de fato, não havia passado pouco tempo. Ele diz aqui que houve uma prolongada sucção de energias vitais. Então ele ficou bastante tempo nas mãos desses sofredores, desses vampirizadores. E, por tanto sofrer, ficou inconsciente. Em face da minha estranheza, Alexandre completou: que deseja você? Esperaria por aqui o processo de menor esforço? O magnetismo do mal está igualmente cheio de poder, mormente para aqueles que caem voluntariamente sob os seus tentáculos. Notem que Alexandre volta a ensinar que Raul suicidou-se voluntariamente. Ele caiu nos tentáculos das trevas de forma voluntária, com intenção de praticar o crime. Ainda que não tivesse noção do nível de sofrimento que o aguardava, ele buscou o suicídio. Então, Alexandre está explicando a André Luiz que o mal também tem poder, ele tem magnetismo para impor sofrimento, especialmente para essas pessoas que se entregam ao suicídio voluntariamente, ou se entregam ao crime, ao mal, com intenção de praticar. Em seguida, inclinou-se paternalmente sobre o desventurado suicida e perguntou: Irmão Raul, como passa? Eu, murmurou o infeliz, como se estivesse mergulhado em profundo sono. Não sei, nada sei. Lembra-se da esposa? Não, respondeu o suicida de modo vago. O instrutor levantou-se e disse-me: a inconsciência dele é total. Precisamos despertá-lo. Então vejam o nível de consciência em que se encontrava Raul. Sequer lembrava da sua esposa, Dona Esther. Em seguida determinou que eu permaneceria ali em vigilância, enquanto buscaria recursos necessários para despertar Raul. Não podemos acordá-lo por nós mesmos? Perguntou André Luiz. O orientador sorriu e respondeu: bem se reconhece que você não é veterano em serviços intercessórios. Então vejam que André Luiz era inexperiente. Não era possível despertar eles próprios. E Alexandre explicava: André Luiz, você realmente não sabe como funciona o serviço de intercessão, de auxílio. Esquece-se de que vamos despertá-lo não só para a consciência própria, senão também para a dor? Romperemos a crosta de magnetismo inferior que o envolve e Raul regressará ao conhecimento da situação que lhe é própria. Então vejam, não é simplesmente despertar Raul. O despertamento dele faria ele constatar a sua situação de sofredor, a sua situação de suicida, o que poderia ser uma dor muito maior que a inconsciência em que ele se encontrava. Raul poderia encontrar um sofrimento ainda maior e Alexandre sabia disso pela experiência dele. O despertamento não poderia ser de qualquer jeito, de toda forma, porque isso poderia causar um choque tão grande no Raul, quando constatasse a sua situação de suicida, que o sofrimento seria, muitas vezes, quase que insuportável. Reflitamos então nessa última parte da lição para finalizarmos mais um estudo, pois já vamos chegando a 1 hora. Amanhã nós prosseguiremos para compreender como Alexandre e André Luiz irão despertar Raul dessa condição.
refletindo um pouco mais também que o despertamento não pode ser imediato, já que Raul, quando acordar, vai se perceber suicida, sugado em suas energias por espíritos vampirizadores por longo tempo. Então a consciência de culpa dele vai ser monstruosa, como é em todo suicida arrependido. Portanto, o despertamento deveria ser de forma cautelosa. Amanhã nós iremos ver de que forma isso se dará. Agradecemos então a presença de todos que nos acompanham e rogamos à espiritualidade amiga que nos abençoe, que nos livre de pensamentos infelizes, de pensamentos suicidas, de tentações e erros voluntários, para que não fiquemos entregues a entidades infelizes conforme aquelas descritas aqui no estudo de hoje, os vampirizadores, que buscam julgar, que buscam condenar os sofredores e levá-los para regiões de sofrimento, para abusar das suas forças, das suas energias vitais, tanto do corpo físico quanto do perispírito. Rogamos então que esses estudos possam despertar as nossas consciências, os nossos corações, para que não nos tornemos insensíveis, conforme vimos aqui a horda de espíritos dedicados ao mal. Que sejamos aqueles que buscam a verdade, o bem, a paz, a sabedoria, para que um dia possamos formar também as equipes que auxiliam os sofredores. Graças damos ao nosso Senhor Jesus e rogamos que Maria Santíssima prossiga na sua atividade de socorro e resgate dos suicidas. Já estudamos aqui obras completas sobre o tema e verificamos o quanto esses irmãos necessitam de auxílio, de oração e de pacificação das suas consciências. Agradecemos, portanto, ao envolvimento e à paz e pedimos que a bondade do nosso Senhor continue a nos envolver, a iluminar as nossas consciências e afastar todo pensamento negativo. Muito obrigado, amigo Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Um abraço fraterno a todos e até o próximo estudo. Até mais.